boa tarde. Nós estamos aqui com o nosso candidato a prefeito de Volta Redonda, Arimateia, do PSB, 40, né? Arimateia, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Então, eu sou professor, trabalho no IFRJ, Instituto Federal do Rio de Janeiro. Sou nascido e criado aqui em Volta Redonda, lá no bairro do Eucaliptal, minha comunidade de origem, onde eu nasci, onde eu cresci e morei até casar. Depois morei no Conforto, morei no Jardim Amália e hoje eu moro aqui na 60. Estudei a minha vida inteira em escola pública e estudei numa escola que fez muita diferença na minha vida, que é o Colégio Agrícola Nilo Peçanha, em Pinheiral, que é uma escola que funciona em tempo integral. A partir daí, eu saí do Colégio Agrícola, estudei em Seropédica, na Universidade Rural, e voltei para Pinheiral porque eu fiz concurso como professor do Colégio Agrícola e passei. Então, tem 32 anos que eu trabalho naquela instituição de ensino. Hoje, o antigo Colégio Agrícola Nilo Peçanha é o campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro, o IFRJ, que eu, inclusive, ajudei a transformar, né, o Colégio Agrícola em Instituto Federal. Então, eu sempre trabalhei muito com a área ligada à área de meio ambiente. Então, eu sou professor nessa área de meio ambiente, né? Minha formação na graduação é em ciências agrícolas, mas depois eu fiz especialização em meio ambiente, fiz mestrado na área de ciências ambientais e florestais, e a partir daí eu entrei como professor no Colégio Agrícola e descobri, na verdade, né, uma outra, eu diria que uma outra paixão, talvez uma outra cachaça, que é a gestão pública. Então, eu sou uma pessoa que gosto muito, sou apaixonado pela gestão pública. E gosto também, e principalmente, talvez, por conta daquilo que a gestão pública é capaz de fazer para melhorar a vida das pessoas. Então, como professor, como diretor, que eu fui lá, diretor pedagógico, diretor administrativo, diretor geral, durante 8 anos a gente pôde melhorar muito a escola e a escola melhorou muito a vida de muita gente. Então, oferecer uma escola de qualidade, né, da base para as pessoas para construir, né, o seu futuro. Hoje em dia, uma coisa que está muito em pauta é a questão da acessibilidade. Muitos falam por aí, mas acho que poucas pessoas realmente entendem o que é. E para o senhor, o que significa acessibilidade? A palavra acessibilidade, ela está muito ligada hoje a dar condição de acesso físico a um determinado local. É muito isso para muita gente, né? Para mim, a acessibilidade passa para além disso, né? Para que a gente possa garantir que todo mundo tenha acesso físico aos espaços, aos serviços, mas também garantir que as pessoas tenham espaço de estar nos espaços, né? Como acessibilidade como uma palavra que ela remete à inclusão das pessoas. Você pode ter um espaço que é fisicamente acessível, mas um espaço não necessariamente ele é acessível para as pessoas, enquanto espaço, instituição, espaço de vida, de relacionamento, né? Então, quando eu fui diretor do Colégio Agrícola, à época, eu garanti que nós tivéssemos acessibilidade física nos prédios antigos, centenários. Então, nenhum deles tinha, a gente foi adaptando, organizando, para que eles pudessem ter. Mas é muito fácil você construir uma rampa de acesso. Essa é a parte mais fácil do negócio, né? Agora, depois que a gente transforma o Colégio Agrícola em Instituto Federal, a gente consegue, recentemente agora, a gente desenvolveu uma equipe de professores, desenvolveu um curso para pessoas portadoras de necessidades especiais de Volta Redonda, deficientes intelectuais, deficientes físicos, Volta Redonda não, desculpa, de Pinheiral, né? Nós fizemos uma parceria com uma rede de supermercados lá de Pinheiral e
e aí fizemos uma parceria com a PAI, e aí fizemos uma parceria com outras instituições locais, e a gente conseguiu oferecer um curso de qualificação para as pessoas. Isso, para mim, é garantir acessibilidade. As pessoas que nunca pensaram, nunca se enxergaram sendo alunas do Instituto Federal do Rio de Janeiro, estavam lá, né, e puderam garantir uma oportunidade de formação profissional para que, a partir dali, ela possa ter uma condição melhor de tocar a vida. Eu tive essa condição, porque foi ali que eu comecei minha carreira profissional. Então, tive uma formação técnica e essa formação técnica me proporcionou uma formação de nível superior, né? Então, eu acho que essa questão da acessibilidade passa muito por esses olhares. Sim. Hoje, o senhor, como candidato à prefeitura de Volta Redonda, o que o senhor acha mais importante de melhoria para a cidade? O que eu acho que está muito ruim na cidade, vamos pensar assim, né? É a questão do transporte público. É uma condição que está insustentável em Volta Redonda e o poder público tem que tomar uma providência, né? Tomar uma providência porque o transporte público é uma concessão pública, é uma obrigação do Estado, né? Então o município tem que tomar providência e assumir o seu papel nessa gestão, né, da questão ligada ao transporte público, tá? O transporte público hoje tem que ser financiado, o transporte público tem que ser apoiado, mas do jeito que está em Volta Redonda não dá mais. Então a gente tem aqui uma experiência de um tarifa zero. Eu acho que ele tem que ser ampliado para que a prefeitura tenha mais poder de definição, de gestão, de linhas, de horários e tudo mais. Não é uma solução barata, mas é uma solução possível de ser construída na cidade, né? E essa solução da mobilidade também, né, do transporte público e da mobilidade, passa por a gente ouvir os conselhos, ouvir o Conselho Municipal de Transporte. E, completando a pergunta, tem uma coisa que muito me afeta no sentido do campo da questão ambiental. A poluição em Volta Redonda está também insustentável. A gente sabe que a gente mora numa cidade que tem dentro da cidade uma usina siderúrgica. E a usina siderúrgica no mundo inteiro ela é poluente. Então, a gente achar que a gente vai ter um ar puro, né, maravilhoso. Então, você vai ter que ir lá para Visconde de Mauá, para Maromba, lá você vai ter que ter um ar maravilhoso, né? Mas não dá para a gente continuar vivendo em Volta Redonda sem que o poder público, sem que a prefeitura acompanhe e monitore essa qualidade do ar para poder questionar o INEA, que é o órgão ambiental responsável por isso, e a CSN sobre o porquê nós estamos respirando essa qualidade tão ruim, por que na nossa casa, né, o pó preto está todo dia ali atazanando na nossa vida, que você tem que lavar tudo, você tem que passar pano e você não dá conta de limpar porque limpou e está sujo, ele está sujo e limpou. Então, assim, é muito complicado. Então, assim, esses são dois problemas que eu acho que a gente precisa atacar com disposição. Tá. E quais são as principais propostas do seu governo? Propostas, como professor há 32 anos, e aí como professor há 32 anos, que foi aluno de uma escola em tempo integral, quando eu estudei lá em Pinheiral, e que há 32 anos é professor de uma escola em tempo integral, a proposta 01 é construir um plano, um projeto de educação em Volta Redonda, de colocarmos as nossas crianças estudando em tempo integral. Eu sei que isso não é simples, eu sei que isso não é fácil, mas eu sei também que isso é possível, porque eu tive a oportunidade de ter sido prefeito de Pinheiral, e quando eu fui prefeito em Pinheiral, eu fiz isso em Pinheiral. Eu criei o programa de educação em tempo integral, eu deixei 20% das nossas escolas funcionando em tempo integral, né, e preparando as outras para isso. Então, dá para fazer, desde que você tenha visão de futuro, você tenha vontade política, você tenha capacidade de planejamento, para que a gente possa gradualmente ir incluindo essa
esse novo olhar sobre a educação no processo da cidade. E ligado a isso, e linkado a isso, né, temos outras demandas enormes. Nós temos um problema que a gente precisa ter um outro olhar sobre o funcionalismo público da cidade. Todas as áreas, né, do funcionalismo são muito mal reconhecidas e são exigidos daquilo que muitas das vezes eles não têm condição de fazer. Eles são mal reconhecidos pela questão salarial, mas também são muito mal reconhecidos pela infraestrutura de trabalho que eles não têm e são cobrados para que eles possam desenvolver um bom trabalho e atender bem a população. Então, posso falar, por exemplo, da questão da saúde, né? A saúde tem uma fórmula mágica que ela é fácil de ser aplicada. A fórmula mágica da saúde é você trabalhar com educação, com saúde preventiva. E trabalhar com saúde preventiva é você trabalhar lá na ponta, lá no bairro, lá no postinho de saúde, na unidade básica de saúde da família. E lá a equipe tem que estar completa, tem que estar montada, e inclusive com médico todos os dias da semana, de manhã e de tarde, para poder atender a população. Quando você consegue implantar isso, você tem uma melhoria de funcionamento de todo o processo da saúde. E eu falo isso também com experiência, porque a gente fez isso quando eu fui prefeito em Pinheiral. E eu consegui deixar 100% dos postos de saúde de Pinheiral com médico 40 horas por semana, de segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde. Quando você consegue fazer isso com as equipes montadas funcionando, a saúde melhora muito. Porque aí você não tem todo mundo tendo que correr para o pronto-socorro, para o hospital, você diminui a demanda por exames, por internação, por cirurgias, porque as pessoas estão sendo cuidadas antes delas se agravarem, né? E a saúde fica mais barata. Eu vou te fazer uma pergunta que não está agora na pauta, tá? Em relação a, você falou que montou uma turma, né, na educação no Pinheiral, uma turma inclusiva, né? Hoje, em Volta Redonda, o atual governo, né, tem uma parceria com a UGB. Eu sou fruto desse projeto da faculdade. Eu e o Thiago é da primeira turma, né? Se forma ano que vem, está no 8º período da faculdade. Eu estou no 4º período também. Então, assim, hoje o atual governo tem essa proposta de parceria. O que o senhor vê com isso? O senhor tem algum projeto dando continuidade nesse mesmo projeto ou até implantando algo de diferente? Olha só, o gestor público ele tem que entender uma coisa. Ele não tem que gerir os seus projetos. Então, o prefeito, quando entra na prefeitura, ele não tem que ter aquela preocupação de acabar com o projeto do outro para poder colocar o seu projeto. Então, se existe esse projeto, se esse projeto está funcionando e está dando bons frutos, eu não tenho por que não continuar com o projeto e eu tenho a obrigação de melhorá-lo. Então, essa foi uma das fórmulas de sucesso da minha gestão em Pinheiral. Eu peguei todos os projetos da prefeitura e mantive os projetos funcionando. O meu esforço era menor, porque alguém já pensou, alguém já organizou, alguém já estruturou. Agora nós precisamos melhorar. Então a nossa equipe tem que estar antenada para isso. Quando a gente pensa, né, e aí é uma experiência de nível de graduação, né, a gente precisa pensar nisso a nível técnico, para colocar, né, para incluir verdadeiramente as pessoas, né, numa formação de nível técnico. A gente precisa fazer isso naquilo que é a experiência nossa lá em Pinheiral, é o que a gente chama de formação inicial e continuada. É uma formação que você pode estar sempre oferecendo opções de formação para a pessoa. Porque a pessoa também não tem que, vou fazer um curso e a partir daquele curso eu vou me dar bem na vida. Não é assim que funciona. Né? Você vai fazer um curso e fazendo o curso você pode gostar ou não, mas você pode até gostar, mas se o mercado não te acolhe, não adianta nada. Então, vamos fazer outra, vamos criar outra oportunidade. Isso não é só importante para você, né, enquanto profissional, é importante para você enquanto a sua saúde mental. Então, sim, é você pensar que a gente tem a oportunidade, como qualquer um, de buscar. A gente precisa ter um governo
que abra oportunidades. Se você vai usar ou não a oportunidade, é um outro problema, é um problema seu. Né? Mas o governo tem o papel de criar oportunidades, abrir portas, abrir caminhos. Né? E essas parcerias, sejam elas com instituições públicas, ou seja elas com instituições privadas, sejam elas com instituições do terceiro setor, elas são muito bem-vindas e elas são necessárias para que a gente possa fazer a cidade rodar e de forma integrada, interagindo, criando laços, criando vínculos, criando comprometimento. Né? Então, quando você consegue isso, você consegue também criar empoderamento das pessoas. Então, Bom, é um pouco isso que a gente pensa. eu queria agradecer a sua participação, tá? Em nome da COPEN e do PCD em Foco. A gente recebeu aqui o nosso candidato à Prefeitura de Volta Redonda, Arimateia, tá? Número 40. Boa sorte. Obrigado, querido. Nada. Sucesso para vocês também. Obrigado pela oportunidade. Muito bom a gente ter esse espaço democrático, da gente poder dialogar com vocês, com a população, para a gente fazer desse momento de escolha, né, um momento decisivo para a vida e para a história da cidade. Obrigado, senhor, e boa sorte. Obrigado.